Hoje foi o primeiro dia do evento da Frontier sobre o Jurassic World Evolution 3, onde algumas pessoas selecionadas foram escolhidas para jogar um pouquinho desse jogo aí que tá tão esperado. Esse vídeo aqui meu só é possível graças à gameplay da Evolution Square e do Best Slot, que nos mostraram muitas coisas interessantes, coisas boas e coisas ruins. Então já vou deixando claro que vamos ficar um pouquinho decepcionados, infelizmente. Então vão lá no vídeo deles, deem like, se inscrevam, porque eles fazem conteúdos muito bons sobre dinossauros, sobre o Jurassic World Evolution e alguns outros jogos também. Então dito isso, bora ver o que tem de novo no Jurassic World Evolution 3. Primeiramente temos aqui uma campanha, né? A primeira campanha no mapa do deserto. Essa parte aqui é muito interessante porque ele faz uma referência aí ao Jurassic Park. Muito massa essa parte. E aí é onde a gente vai ter o nosso primeiro parque nesse tutorial, que é basicamente um tutorial para aprender a jogar, aprender como funciona certas coisas. Isso é muito bom para os novos jogadores, né? Para quem já está acostumado e quem já jogou também os outros jogos, já sabe tudo, né? Como colocar as coisas, a vegetação, como funciona o jogo em si. Então essa parte é basicamente mais para tutorial da coisa. Claro que dá pra ver, né? A gente consegue ver algumas coisas ali, como estátuas, plaquinhas também, coisas interessantes, né? Que não tem no jogo normal. Poste de luz, esses postinhos bem legal também. E algumas decorações bem interessantes que vai ficar bem legal quando for fazer algo mais decorativo. Dá pra gente ver aqui que a parte do mapa, né? É um pouco grande sim, mas como eu disse, tá tudo bloqueado porque não tem como fazer edição, né? Então você tem que fazer ele conforme o jogo te manda, né? Se o jogo mandar você fazer tal coisa, você tem que fazer porque esse daí é o tutorial. Então assim, aqui a gente já consegue ver, né, que realmente essa parte da área de construção dos parques mantém a mesma coisa. Eu já tava meio que prevendo que isso ia acontecer mesmo, porque é muito difícil mesmo, eles fazerem um jogo igual ao Jurassic Park Operation Genesis, né, que é aquela ilha, mas tudo bem, não tem problema. Aqui ela coloca um local de entrega, né, aquele local onde mostrou lá naquele vídeo sobre o Marketplace, né, dos dinossauros. Então aqui ela vai colocar alguns dinossauros, né, vai colocar para entregar alguns dinossauros, que no caso é o Loxeratops. Então vai vir um grupo de Loxeratops para ser entregue nesse cercado aí. Nesse caso já dá para ver, ó, que vem aí uma caixa, né, aquela mesma caixa do Jurassic Park, se eu não me engano, né, onde tá o Velociraptor, onde ele acaba matando, né, um trabalhador lá. Não vem os dinossauros, né, todo molengos, né, isso é bom, porque era muito estranho. Então, bom, essa caixa tá balançando bastante, coitado do dinossauro que tá lá dentro, mas tá bom, tá legal isso daí. Então provavelmente deve ser algum grupo de adultos e filhotes, né? Vamos dar uma olhada então. E aqui a gente já consegue ver a animação de saída, é como se fosse uma incubadora, né? Olha só os filhotinhos de Loxeratops. Muito massa. E logo atrás vem os adultos. Bom, então são 2 filhotes e eu acho que são 3 adultos ali. Não tô conseguindo chegar muito bem daqui. Ah não, tem mais um lá atrás, então são 4 adultos e 2 filhotes. Olha só a animação dele pulando, muito legal. Muito massa, dá pra ver ali em cima que ele vai crescer em 8 anos, né? Então assim, pra ele atingir a maturidade, ele vai demorar 8 anos pra crescer. Bem legal. Nessa parte aqui ela já mostra um evento que acontece, né, na parte da campanha, que no caso é uma tempestade de areia, que inclusive tá muito bonito, cara. Olha essa poeira, olha esse vento, tá muito massa. Questão gráfica, o jogo tá absurdamente bonito, cara. Então aqui ela tem a missão de sedar 2 dinossauros. Então aqui ela falou que deixou a opção de mira automática, né, pra não ter problema nenhum, né? Então ela acabou deixando a mira automática aí pra se dar esses 2. Se não me engano é o que? Um Diplodocus? Acho que é um Diplodocus. 2 Diplodocus. E aí isso tudo faz parte do tutorial, né? No caso aí é um tutorial provavelmente pra aprender como funciona essa parte de tranquilizar os dinossauros, de usar o helicóptero pra depois a gente ficar mais tranquilo depois, né? Essa parte de caminhos agora aqui é muito interessante porque assim, os caminhos vão ser muito customizáveis, tá? Não vai ser só simplesmente o caminho lá pré-definido, você vai poder customizar literalmente o caminho inteiro. Igual no caso ela colocou aqui, ficou um negócio meio restaurante, né? Um quadriculado, azulado e preto, ficou assim, cara, aí vai de cada um, né? Mas eu já não gosto muito desse tipo de customização, mas dá pra ver que realmente, assim, a parte de customização desse jogo tá absurda. Você vai poder fazer o que você quiser, cara. Imagina, você vai poder mudar as linhas e as cores exatamente do caminho, cara. Isso é muito doido. E claro, né, tem os outros caminhos também, os caminhos invisíveis, aqueles que são mais naturais, e aí vai da pessoa usar pro tipo de coisa que ela quer fazer, né? Depois, então, ela pega o carrinho pra arrumar manualmente, né? Você provavelmente vai ter que fazer isso
para aprender como funciona, como pilotar esse carrinho. Então aqui ela tá reparando algumas coisas, né, fazendo aí o Park Management, né, que é o gerenciamento aí do parque, e arrumando essa cerca. Bom, esse vídeo tá um pouquinho diferente, né, porque geralmente eu não vou narrando assim desse jeito, eu vou separando os pontos. Comenta aí embaixo se tá gostando também desse vídeo, tá bom? Gosto bastante de saber a opinião de vocês, porque assim, eu prefiro deixar desse jeito porque é como se fosse uma coisa inédita pra mim também, então eu vou falando aqui, comentando com vocês a minha opinião sobre como tá o jogo também. Como eu disse, questão de gráfico, esse jogo tá absurdo, tá muito lindo tudo, então tá muito massa. Agora nessa parte ela fez mais uma entrega de alguns dinossauros, porém foram de coritossauros, né? Dá pra ver aqui que são alguns coritossauros verdes, todos na real, são todos verdes. Não teve nenhum filhote dessa vez, são 4 dinossauros. Eu não consigo ver mais ou menos a diferença de macho e fêmea, eu acho que os machos são esses que tem as manchas aí um pouco mais escuras, talvez, não sei. Não, acho que não, porque ó, ela tá selecionado lá e tá a fêmea lá em cima. A paleta de vegetação tá interessante também. Eu acho que seria bem legal se fosse estilo Prehistoric Kingdom, mostrando também, assim, de qual era que é essa planta, né? Por exemplo, se é do Mesozoico, Paleozoico, Jurássico. Eu acho muito legal essa parte. No Prehistoric Kingdom, então, pra mim, poderia ter aí também tranquilamente. Agora vamos para o Havaí, é o segundo mapa da campanha aí que ela mostra nesse vídeo. Então é uma ilha muito bonita, bem legal, é uma reserva natural, onde tem cachoeiras, então a gente já consegue ver lá no fundo uma cachoeira muito bonita, mas que eu acho que não faz parte do cenário em si, que a gente pode customizar, né? No caso aqui, a gente pode ver essas cachoeiras aqui menores. Os modelos dos dinossauros aí estão muito bonitos, dá pra gente ver mais de perto, tá muito massa. Olha essa água, cara, a qualidade da reflexão na água. A vegetação eu gostaria que fosse um pouquinho menos vibrante, eu não curto muito esse verde-limão que tem o Jurassic World, mas é uma preferência minha mesmo. E aqui a gente consegue ver mais de perto, né, como funciona as cachoeiras. Cara, tá muito massa essas cachoeiras. Eu não vejo a hora de poder fazer nas nossas reservas, porque dá pra fazer muita coisa, cara. Agora sem mod, então eu não gosto de ficar enchendo de mod o jogo. Eu gosto muito de mod, mas fazer coisas baseadas em mod é muito ruim, porque se eu for disponibilizar o mapa pra vocês, eu vou ter que colocar uma porrada de mods também, e aí isso daí vai ficar ruim também, pode acabar quebrando o seu jogo. Então por isso que eu não compartilho os meus mapas com vocês, tá? Por enquanto. Mas quando lançar o Jurassic World Evolution 3, eu vou postar sempre na área dos membros lá todos os meus mapas que eu fizer de todas as séries, ou até mesmo quando eu estiver jogando offline também. Aqui a gente consegue ver, né, o Maiasauro bem massa ali, bem bonito, também aparecem alguns galimimos. E a missão desse mapa, né, como um tutorial, é fazer bebês. Então, provavelmente vai ter aí bebês Maiasauro, né? Essa daqui é a tela de management, né, daqui do parque. Tá bem bonitinho, tá legal. Aí ela passa para a parte de cientista, que no caso agora teve uma mudança, né? São pessoas reais agora. Claro que os nomes são feitos por IA, mas tipo, tanto faz pra mim. Do outro já tanto fazia pra mim, então se era IA ou não, eu não tinha problema, mas nesse caso aqui são pessoas de verdade e não IA, igual era no jogo do Jurassic World Evolution 2. Um pequeno detalhe, pra mim não muda tanto, mas é bom que pessoas estão sendo usadas aí pra entrar no jogo. Eu ficaria feliz se aparecesse. Aqui dá pra ter uma ideia mais ou menos de como tá esse mapa em si. E olha, eu achei bem pequeno, tá? Esse provavelmente deve ser um dos mapas pequenos. Claro que isso é a campanha, então campanha não é muito pra gente ficar aí fazendo parques gigantes, né? Fazendo coisas grandes na ilha. É só realmente pra fazer a história, desbloquear coisas e aprender como funciona o jogo, porque realmente isso daí é o tutorial. Então, ele vai ser pequeno mesmo. Então provavelmente vão ter mapas maiores. Eu espero, né? Assim espero. Agora chegamos numa parte interessante aqui, que é a parte da incubação, né? Essa parte da incubadora a gente consegue ver o modelo ali 3D ao vivo, e aqui ela vai descendo para ver se tem algum dinossauro novo, mas infelizmente não tem, a gente não tem nenhum dinossauro novo, pelo menos não que tenha sido mostrado até o momento, né? Então assim, todos os dinossauros que estão aí, eles estão lá na database do jogo, então eles fizeram isso propositalmente pra gente não ver nenhum dinossauro novo, né? Obviamente. Aqui ela mostra como funciona aí o sistema de cores, né, aqui das skins dos dinossauros, que ficou muito melhor. A gente pode ver isso ao vivo, né? Então fica muito mais fácil para fazer o dinossauro que a gente quer. E é muito interessante essa mecânica, né? Pra mim já devia ter tido antes, mas tudo bem. Bom que pelo menos colocaram agora. Ainda falando sobre customizações de skin aqui dos modelos, muito obrigado Frontier por ter mantido os outros modelos, né? As outras variações de skins e modelos no jogo. Então podemos usar o outro Giganotossauro, que é o Giganotossauro do Jurassic World Evolution. Então vai de você, né? Se você quer usar o Jurassic World Evolution ou do Jurassic World Dominion. Então eu gostei bastante, pra mim só faltou uma versão aí
realista, né? Mas seria massa se tivesse, só que não é o intuito, né, desse jogo, então vamos manter com isso aqui. Nesse caso aqui, ele mostra as variações dos Velociraptors, né? Então aqui a gente pode ter a Blue, todo o Squad Raptor, né, do Jurassic World, e além de, claro, das skins do Jurassic Park 3, né, a fêmea, e as skins do primeiro Jurassic Park. Com isso, então, podemos ficar tranquilos que vamos poder usar várias variações. Vamos dar uma olhada agora de como tá o modelo do Maya mais de perto. Olha aí a saída deles. Bem bonitos. Eu acho que o macho é esse do meio, se eu não me engano, com esse bico aí um pouco mais, como posso dizer, com uma curvatura um pouco maior. É, ele mesmo. Então aqui a missão, né, que ela tá pra fazer é botar esse macho pra trabalhar e fazer algum filhote. Então pra isso acontecer, todos têm que ficar bem, né, com conforto aí 100%, porque senão elas não vão procriar. E além disso também tem a parte da fertilidade. Vocês lembram quando a gente fez quando eu fiz aquele vídeo sobre os ninhos? Os dinossauros em si têm fertilidade, então uns são mais que os outros. Nesse caso aqui tem o macho e todas as outras fêmeas estão com a chance de gravidez muito baixa. Então assim, ela selecionou, né, o macho e vai escolher alguma fêmea para fazer um filhote, mas todas estão com chance de gravidez baixa, né, no caso. Mas ainda assim acontece, então, porque é o tutorial, então vai acontecer de qualquer jeito. E a gente dá uma olhada no filhote do Maya. Aqui ela vai colocar um ninho, então a gente pode ver que o ninho é bem bonitinho, bem legal assim, dá pra fazer algo bem natural. Então dá pra fazer uma reserva de ninhos, né, dá pra colocar árvores. Então esse ninho, ele é totalmente customizável. Então quando você abre o menu, né, do ninho, dá pra customizar a questão de mudança de ninho, sabe? Tipo, que nem tá aparecendo aí, ela muda praticamente o ninho, se é aberto, fechado, você pode mover ou tirar as plantas que estão aí. Então você pode fazer do jeito que você quiser, esse ninho tá bem massa. Olha agora aqui como funciona essa animação do filhote saindo, né? A gente consegue ver agora. Cara, é um filhote bem grande. É um filhote bem grandão, mas olha só, ele estudando o ambiente. Eu não sei se tá meio travado essa animação, mas é claro que o jogo ainda não é completo. Não tá completo, não foi lançado, então essa é uma versão que ainda está em desenvolvimento. Mas é bem da hora, bem legalzinho, ó. Ali a gente consegue ver a árvore genealógica, então a gente consegue já ver quem são os pais deles, né? Então, provavelmente não vai nascer sem pais, né? A não ser que, e no momento que esteja sido incubado, né, o filhote, algum carnívoro chegue e mate os pais. Aí vai nascer sem pai, não tem como. Olha aqui a animação deles, né, de pai e filho, ou mãe, né, não sei quem que é essa daí. Muito massa, bem legal essa parte aí dos filhotes, então não vejo a hora de fazer isso com vários. Esse mapa agora que não é da campanha, é um mapa de sandbox que disponibilizaram para eles, então esse é um dos mapas que são mostrados em algumas gameplays oficiais aí que a Frontier soltou. Aqui ela vai dar uma olhada no aviário e vai soltar um Tropeognathus pra gente dar uma olhada aí e ver como que tá as animações, né, de saída. Olha só, esse Tropeognathus aí saindo, aparentemente tá do mesmo jeito, tá? Que tá no Jurassic World Evolution 2, pelo menos eu não tô vendo tanta diferença. Pra mim já era bom no Jurassic World Evolution 2, então aqui também, ó, tá legal. Os bichinhos aí estão voando, tranquilo. Já nesse outro aviário, ela vai soltar alguns de Morphodonte, né? Então esse é um mapa onde ela consegue ver várias coisas. Esse, no caso, é o ninho de aquático, né? No caso aqui, o tubarão. Ele tá fazendo uma gestação de um filhote aí, ó, de Megalodon. E olha só, é assim que funciona a saída de um bebê Megalodon. E eu acho que é um bebê, na verdade, é a animação de saída para todos os répteis, né, aquáticos. Então provavelmente em Mosasauro também é do mesmo jeito. Cara, o que faz sentido, né, porque assim, os filhotes não nascem de ovos, obviamente. Então é muito massa que o adulto vá lá, fique praticamente ali dando a luz lá dentro e depois eles saem junto. Bem massa essa parte. Aqui ela mostra mais algumas coisas sobre a construção modular, que vendo algumas coisas, né, bem específicas assim para construção. Eu particularmente vou acabar não usando tanto porque eu não sou muito bom em fazer construções assim nesse tipo. Realmente eu não consegui. Eu provavelmente vou pegar coisas já pré-definidas muito boas que foram feitas pela comunidade. Inclusive eu vou fazer uma série aqui no canal quando lançar dos melhores mods da semana. Então já se inscreve aí para não perder, que vai ter muito conteúdo sobre Jurassic World Evolution 3. Aqui ela foi fazer um experimento, ela colocou um carnívoro no cercado dos herbívoros, né, no cercado aqui de Diplodocus. Eu acho que é Diplodocus que tá ali. Eu sempre confundo com os Apatossauro, mas é Diplodocus. Então ela colocou o Tyrannos ali e a gente pode ver. Pra mim é um
primeiro desapontamento é que os dinossauros eles não estão com hitbox, assim, tá um passando dentro do outro. Infelizmente, então isso continua do Jurassic World Evolution 2. Vamos torcer que eles arrumem pro futuro, né, com algum update. Eu acho que sim, eu acho que esses detalhes eles vão arrumar mais pra frente. Mas sobre isso, então, eles ainda continuam passando dentro do outro. Aí depois ela faz uma Indominus Rex, que ela vai colocar lá no cercado também do Diplodocus para fazer teste de caça e combate. É isso que a gente queria ver, né? Era o que eu mais estava esperando para ver, era uma gameplay de combate entre carnívoros e herbívoros também. Porém, antes desse combate, a gente tem que dar uma olhada aqui na atração, né, do caiaque. Olha como tá massa ele passando debaixo da cauda aqui do Diplodocus, bem massa. Só que tem um detalhe negativo, é que os dinossauros eles não atacam agressivamente esse barquinho. Eles não vão pra matar, sabe? Eles só... Se eles saírem correndo em cima dele, o barquinho vai meio que andar um pro lado pro outro, assim como se tivesse sido empurrado, mas ele não vai cair ou não vai acontecer nada. Isso daí pra mim foi um pouco ruim, porque, pô, faz mais sentido um carnívoro realmente atacar pra matar, né? Pô, imagina uma Indominus nisso aí, ou até o Yutyrannus. O Yutyrannus pode facilmente matar essas duas pessoas aí tranquilamente, mas não temos essa mecânica aqui. Então vamos torcer para que eles adicionem no futuro. Olha, a Indominus já tá no cercado ali e ela acaba atacando o Diplodocus. E aí temos o nosso desapontamento, que é que os saurópodes não se defendem ainda. Eles não vão se defender de novo. Ali apareceu como caça-falha, mas foi a mesma coisa que acontece no Jurassic World Evolution 2, né? Ele fica caçando aí os saurópodes e os bichos não se defendem. Então foi praticamente a mesma coisa. Logo depois, o Yutyrannus ali acaba matando um filhote de Diplodocus. Eu achei bem massa essa parte, isso realmente eu achei bem interessante, porque é algo novo, né? Então ver ele caçando esse filhote aí foi bem legal, né? Então, não legal, né? De legal, pô, tá matando filhote. Mas é legal que é uma coisa nova que a gente não tá acostumado. Agora, outra coisa que me deixou desapontado também é que o combate é a mesma coisa que no Jurassic World Evolution 2. Isso a Evolution Square falou. E também o The Gaming Beaver, que ele faz bastante teste, assim, uns testes malucos de briga, de ringue, assim, essas coisas. Então, eles falaram que não mudou nada. Então, assim, combate, caça, defesa dos dinossauros estão a mesma coisa, infelizmente. Tá sendo aquele combate por turno, saurópodes não se defendem, e é isso. Aqui a gente vai poder ver uma briga entre o Giganotossauro e a Indominus, né, que ela colocou pra gente ter uma ideia melhor de como vai funcionar esse combate, né, que é a mesma coisa. Isso foi o que me deixou, assim, fortemente desapontado, não vou mentir. Eles deviam ter mudado ou atualizado essas mecânicas, porque, pô, é uma parte muito essencial desse jogo, que é caça e combate. Pô, são dinossauros, né, então eles vivem em ambientes que, pô, olha lá, aí eles brigam. É a mesma coisa. Claro que graficamente tá muito bonito. O jogo tá muito bonito. Eu não tô falando que o jogo tá ruim. O jogo tá muito bom. Mas nesse aspecto de caça e combate, eles deviam ter atualizado. Pô, é um jogo novo. Então vamos atualizar, né? Seria bem legal. O jeito é torcer para que essas coisas sejam adicionadas no futuro. Comenta aí embaixo o que vocês acharam também de ter mantido essas mecânicas, né? Eu realmente não gostei. Não vou mentir. Isso me deixou um pouquinho desapontado, mas ainda tô hypado pro jogo, tem muita coisa pra gente fazer. E claro, o Jurassic World Evolution 2, hoje em dia ele é muito bom. Só que quando lançou, faltavam algumas coisas. Quando lançou, os dinossauros caçavam simplesmente por esporte. Hoje em dia já tá um pouquinho melhor, mas quando lançou era muito ruim, não tinha como fazer um site B. E hoje já dá pra gente fazer, né? Tipo as nossas reservas. Mas é isso que temos por hoje, pessoal. Então, se você gostou desse vídeo, deixe seu like aí e se inscreva no canal pra não perder mais nenhuma novidade do Jurassic World Evolution 3. Vão lá no canal deles, da Evolution Square e do Best in Slot, pois foi graças a eles que eu tô fazendo esse vídeo, beleza? Muito obrigado por assistir até aqui e até o próximo vídeo. Falou!